Olá, professor. Aqui é Rondinelli, aluno de CIT, e eu vou falar um pouquinho sobre o movimento harmônico simples. Valeu. Bom, professor, o movimento harmônico simples nada mais é do que um movimento que é repetitivo. Nós temos um movimento que tem uma periodicidade. Um exemplo que nós temos é se eu tenho uma bolinha e uma mola, e se eu esticar essa bolinha até um determinado ponto, quando eu soltar ela vai ficar oscilando, né? Ela vai vir até esse ponto e voltar. Sempre indo e voltando nessas posições aqui. E eu tenho que a característica desse movimento é que ele é um movimento ideal, porque aqui a gente não considera que ele teria atrito. Então ele é um movimento ideal e oscilatório. Partindo aqui para se a gente fosse fazer um gráfico, na matemática nós temos funções que têm essas características, que são as funções seno e cosseno, né? Se a gente for fazer essa trajetória em um gráfico, nós teríamos mais ou menos esse gráfico aqui, que sai de um ponto e ele vai até um ponto máximo e vai até um ponto mínimo. E assim ele se repete até o infinito, sendo um movimento ideal que nós temos, né? Desconsiderando o atrito, no caso. A partir desse gráfico nós conseguimos tirar algumas informações. Nós teremos que daqui desse ponto aqui seria a nossa amplitude, e nós conseguimos também tirar aqui, já que ele se repete determinadas vezes, então de um ponto até que ele vá ao seu ponto máximo e volte, nós teremos um período, né? Então, ao decorrer desse movimento, nós teremos vários períodos e todos, a gente tratando de um movimento ideal, todos com o mesmo período. Com essas informações, amplitude e período, nós podemos conseguir mais outros dados, que seria a frequência, que é escrita como 1 sobre o período, e a unidade é segundo elevado a menos 1 ou Hertz. E também conseguimos tirar a frequência angular, que ela é escrita como 2π vezes a frequência, que também pode ser, substituindo a frequência aqui, ficaria 2π sobre o período, e ela é exposta em radianos por segundo. Se a gente for para as equações do MHS, nós primeiro conseguimos achar a posição, que ela é escrita sobre a amplitude vezes o cosseno de ômega-t mais φ, onde A é a amplitude, ômega é a frequência angular e φ é a fase inicial, que é onde ele começa o movimento. E a partir desses dados nós podemos achar a velocidade, que nada mais é do que a derivada da posição. Ao derivarmos a função, nós obteremos que a velocidade é igual a menos ômega vezes a amplitude vezes o seno de ômega-t mais φ. E a partir daqui, nós também conseguimos tirar duas informações muito importantes: quando a velocidade é máxima e quando a velocidade é mínima. Isso a gente consegue de acordo com o sinal do nosso seno. Quando a velocidade for máxima, essa quantidade de ômega ela vai ter que ser positiva, então o seno teria que ser um número negativo. Então nós temos que a velocidade é igual a ômega a com o sinal positivo, e o valor mínimo seria exatamente ao contrário, que ômega a teria que ter o sinal negativo. Passando para a aceleração, nós também conseguimos achar a aceleração só na derivada da velocidade, né? Então, aplicando tudo, a nossa aceleração seria ômega ao quadrado vezes a amplitude vezes o cosseno de ômega-t mais φ. E também conseguimos achar a aceleração máxima e a aceleração mínima a partir
desses dados aqui, né? Nossa aceleração máxima se dará quando ômega ao quadrado vezes a amplitude é positivo e a aceleração mínima quando ele for negativo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a fase, né, que é onde começa o nosso movimento. Se nós tivermos esses dois gráficos aqui, nós conseguimos encontrar se vai ser seno ou cosseno, sabendo que pelo ponto onde ela se inicia, né, aqui no nosso gráfico. Como o cosseno de 0 é 1, esse gráfico aqui nós teremos que ele seria escrito por cosseno. E já como cosseno de 0 é 0, nós teremos que essa função seria escrita como seno. E também levamos em consideração que nesses dois gráficos a nossa fase é igual a 0. Mas se a nossa fase fosse diferente de 0? Então, nós teríamos um gráfico mais ou menos assim, deslocado da origem, né? Como que nós conseguiríamos achar a nossa fase aqui nessa questão? Nós teremos que aqui, essa equação aqui, a cosseno de ômega t mais φ, porque ele está deslocado da nossa origem, né? Então, para nós encontrarmos o φ aqui, a gente pega o ponto onde t é igual a 0, né? Então, nós substituímos aqui na equação, nós ficaremos com a equação de x de 0 é igual a cosseno de φ, já que nós substituímos o 0 aqui no t. Então, passando o x0 dividindo, nós teríamos, aliás, passando a amplitude dividindo, nós teremos cosseno de φ é igual a x0 sobre a. E para acharmos o φ, é só nós tirarmos o arco tangente dessa função aqui. Então, nós achamos o nosso φ quando não é 0, né? Nada mais é do que arco seno de x0 sobre a. Agora falando um pouco sobre a lei de força para o MHS, primeiro nós vimos que a aceleração vai ser igual a menos ômega ao quadrado, que multiplica a equação da posição, que é o xt, que seria a vezes cosseno de Wt mais φ. Aplicando a segunda lei de Newton, que diz que força é igual a massa vezes aceleração, nós vamos ter essa equaçãozinha aqui, que nos deixa com menos m vezes ômega ao quadrado, que multiplica x de t. Atribuindo m vezes ômega ao quadrado a uma constante c, nós ficamos que menos c é igual menos, essa equação aqui ficaria menos cx de t. Sabendo que c vai ser igual a m vezes ômega ao quadrado, que nós atribuímos aqui, fazendo algumas mudanças nas equações, nós também conseguiríamos essa equação aqui, que é ômega igual a raiz quadrada de c sobre m, que também é igual, né? Nós sabemos que ômega também é 2π sobre t. Logo, né, vendo essa igualdade e mexendo nessa equação, nós chegamos até essa aqui. T é igual a 2π vezes a raiz quadrada de m sobre c. A força resultante em m é dada pela lei de Hooke, F igual a menos kx. Comparando a F igual a menos c de x, identificamos C como uma constante elástica K. Podemos calcular ômega e T para o sistema massa-mola. E nós ficaremos com a seguinte equação. Ômega ficaria igual, ômega aqui é igual a raiz quadrada de C sobre M, viraria raiz quadrada de K sobre M, e T, que é igual a 2π, aliás, 2π que multiplica a raiz quadrada
de M sobre C ficaria 2π que multiplica a raiz quadrada de M. Tá difícil segurar a folha aqui, professor. De M sobre K. Sobre energia do MHS. A energia mecânica nada mais é do que a soma da energia potencial com a energia cinética. Nós temos que a energia potencial, primeiro, ela seria 1/2 de kx ao quadrado, se tornando 1/2 de kx ao quadrado cosseno ao quadrado de ômega-t mais φ. E a energia cinética, nós teríamos que seria 1/2 de mv ao quadrado. Substituindo, nós teríamos 1/2 de mv que multiplica ômega ao quadrado vezes x ao quadrado vezes seno ao quadrado de ômega-t mais φ, ficando no final 1/2 de m que multiplica k sobre m vezes x ao quadrado vezes seno ao quadrado de ômega-t mais φ. E a energia mecânica, que seria a soma das duas, ficaria aplicando cada equação na soma. Primeiro a soma U mais K, ficaria 1/2 de kx ao quadrado, que multiplica cosseno ao quadrado de ômega-t mais φ, mais seno ao quadrado de ômega-t mais φ, ficando apenas 1/2 de kx ao quadrado. Nos gráficos, nós temos uma curva sendo a energia cinética K e a outra curva seria a energia potencial, né? E nós teríamos que essa reta aqui superior é a reta da energia potencial, aliás, da energia mecânica, né? Nós temos que a energia potencial e a energia cinética, elas duas oscilam, porém a energia mecânica, ela é constante em todo o gráfico. Agora chegando em pêndulo simples. O pêndulo simples, ele consiste em uma partícula de massa m suspensa por um fio de comprimento L, presa a um ponto pivotante. Há duas forças agindo em m, a força da gravidade e a tensão do fio. O torque resultante a gente vai ter que é T igual a R, que multiplica Fg. Alterando essa fórmula aqui, mexendo como nós podemos, de acordo com o que nós sabemos também, temos que o torque vai ser menos L de seno, que multiplica mg. E no final ficamos com T igual a menos Lmg, que multiplica o seno de θ. Se o seno de θ for menor do que 5 graus, ou seja, se θ, no caso, se θ é menor do que 5 graus, digamos que θ menor do que 1 também, podemos aproximar seno de θ de θ, sendo θ em radianos. Logo, nós teríamos a equação da tensão, que vai ser igual a menos Lmg, que multiplica θ. Se compararmos com a equação F igual a menos Cx, nós conseguiríamos determinar a frequência angular e o período da oscilação, que no caso a nossa frequência angular, que antes era raiz quadrada de C sobre I, agora ficaria raiz quadrada de mgl sobre I. E o nosso período, que antes era 2π vezes raiz quadrada de I sobre C, agora ficaria 2π raiz quadrada de I sobre mgl.